Pessoal, o Galão da Massa amassou o time dos caras na casa deles, hein? Hulk e companhia meteram 2-0 aí, diante de mais de 60 mil pessoas aí, que saíram frustradas aí no Mineirão, após um vareio de bola aí do time do Galo pra cima dos caras. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou, chororô dos antes e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Importantes, palpitantes e alguns polêmicos também, não é, Mari? Principalmente em assuntos que envolvem o clássico em Minas. Tudo bem? Verdade, Bruno. Boa noite. Boa noite pra você, Pascoalzinho, o Zinho, que está conosco, fã de esportes que nos acompanha. Pois é, lá no Clássico de Minas, a expulsão do Gabriel é o assunto, né? Pois é. Ofuscou tudo, inclusive Neymar como titular. Só não ofuscou o Hulk, que fez 2 gols, hein, Verdade. Pascoal? E ele saiu naquela. Boa noite, Bruno. Boa noite, Boa noite. Mari. Aí, Zenho! Então, sabe o que aconteceu ou não? O quê? Quando ele saiu do jogo, ele fez pra torcida assim, fiz 2. Só isso. Ele pediu pro Hulk, ó, pode falar que eu fiz 2. Pois pode é. falar. Só tinha a torcida do Cruzeiro no Clássico, mas aí o jogo teve muita interferência a partir da expulsão do Gabriel, né? Eu fico pensando aqui, o Lianco pisou no braço Então. do jogador... Isso aí pra gente falar, né? Do Dudu. É só a minha visão. Nós temos um gênio do futebol aqui, o Zinho, tetracampeão do mundo. Jogador de futebol tem uma visão periférica tão desenvolvida, eles enxergam tão bem dentro de campo, que eu não acredito que o jogador faça esse tipo de lance sem querer. Eu não acredito. Sei. Pra mim, nesse tipo de lance, não tem sem querer. Já vamos não ver tem o sem lance. querer quando arma o cotovelo aqui, né? Quando armou, quando pisa. Quando abriu a asa aqui, o cara não tem sem querer. E outra, quando pisa no... foi sem querer que eu piso. Não tem coisa que não tem sem querer. Então a gente tem muita coisa para falar. E falar da desorganização do time do Santos, né? O time do Santos é uma desorganização em campo. Tem o Leonardo Gaciba daqui a pouco conosco, tá, Pascoal? Pra gente discutir esse lance, claro, a expulsão, mas também esse lance do pisão do Lianco em cima do Dudu. Tudo bem, Zinho? Boa noite. A gente já vai ver os melhores momentos do jogo também, mas não antes, hein? Dá boa noite pra você. Tudo bem, né, Zinho? Tudo ótimo, Bruno. Prazer estar contigo novamente. Acho que é o nosso primeiro, né? SC do ano aí. O ano começou hoje pra mim, viu, Zinho? O ano começou hoje. Porque é o primeiro programa que eu faço com você, com o Pascoal e com a Mari Pereira. Você é um abençoado, você é lindo. Mari, um beijão pra você também. E o artista, né, eu aturo ele todo dia, né, então hoje é mais um dia que é um prazer, é uma honra, porque eu aprendo sempre com o Pascoalzinho, apesar que ele discorda de mim toda hora. Olha, hoje foi um domingo da gente querer ver 3 estrelas, Hulk, Neymar e Gabigol. Eu só vi uma, o Hulk. É verdade, hein? É verdade. É um bom assunto mesmo. Vamos lá, Zinho, ver os melhores momentos e aí a gente já vai comentando sobre esse jogo, não é? Eu só espero que a Mariana Spinelli não tenha ouvido, né? Dessa história de eu falar que é o primeiro programa do ano que eu faço. Não, ela não tá ficou, nem... né? Ela tá comemorando. É verdade. Ela tá nesse momento acompanhando isso aí, Zinho, que você falava, a vitória do Atlético por 2-0. Mas a gente tá vendo que antes mesmo da expulsão, os primeiros lances são do Galo, Zinho. Sim. Mas assim, eu acho que é um jogo bem equilibrado. É um início bom do Galo, sim. O time é muito bom também do Atlético Mineiro. Tem jogadores que fazem a diferença, mesmo com algumas ausências. Teve uma dobra pelo lado esquerdo ali, né? O Arana jogando ali, né? Pelo lado esquerdo, né? Com uma liberdade maior, vamos dizer assim. Mas Pascoal matou, né? A expulsão foi mais ou menos aos 30 minutos, né? Aí com uma a menos, sem a estrela, o Gabigol, que a expectativa era alta, né? A gente olhar o Hulk de um lado, o Gabigol do outro. A gente vê o lance aí, vamos discutir, é claro, né? Vai ter nossa parte de falar da arbitragem também. Mas aí uma posse de bola total do Atlético, né? Que já tem um time que trabalha muito bem a bola. Tem jogadores com essa qualidade técnica. E aí com um a mais, e é um time que já tem uma estrutura, né? Mesmo com o Cuca voltando a ser treinador, mas já tem um DNA, já tem um estilo de jogo, com um a mais aproveitou bem isso. Teve um momento no jogo que eu achei até o Atlético administrando a vantagem, né? Tocando, trabalhando, calor, início de temporada, jogadores não estão 100% fisicamente, mas é um Cruzeiro que me chama a atenção assim, teve a expulsão, perfeito. Isso acontece, infelizmente acontece no futebol, cartão aqui, cartão ali,
Mas é um Cruzeiro que ainda está longe de ser um Cruzeiro organizado também, ajustado. Ainda não vê. Você vê o Matheus Pereira, que foi o grande jogador da temporada passada, tendo uma divisão na arquibancada, alguns vaiando e outros aplaudindo. Aí depois a maioria cantou e falou o nome dele. Mas eu senti uma cobrança nele. Essa coisa, fica, não fica, não sei se de repente a entrevista dele chateou um pouco os torcedores do Cruzeiro, mas é ainda um Cruzeiro que não me dá uma segurança de falar, esse time já está com uma estrutura, ganhou alguns jogos, né, de equipes com limitações técnicas, hoje era um grande teste, como foi contra o Atlético, que perdeu, como foi contra o América Mineiro, que empatou no final. Então é um Cruzeiro que está abaixo, mesmo já tendo conquistado a sua classificação para as fases decisivas do Mineiro. Mas aí também tem aquela coisa, não é, Mari, Pascoal? Era uma vitória hoje do Cruzeiro, Mineirão, torcida única, praticamente, não sei, não que já eliminasse, mas deixaria o Atlético em uma situação muito complicada na competição. E a vitória agora faz com que o Galo possa até terminar essa primeira fase com a melhor campanha, a vitória do Atlético. Então o Cruzeiro praticamente deixa de eliminar um rival já, ou o grande rival na disputa pelo título. Pois tem esse peso ainda. Exatamente, tinha alguns cenários ali, né? Para o Cruzeiro diante da sua torcida, enfim, um clássico que infelizmente foi marcado novamente por confusão, conflito das torcidas fora de campo, e aí torcida única do Cruzeiro. Tinha alguns cenários de fato ali, tinha o Léo Jardim acompanhando a partida da arquibancada para poder assumir a invencibilidade ainda com o Wesley Carvalho à beira do campo, né, o interino, que estava fazendo essa transição com o novo treinador. Tinha uma partida que no início de muita movimentação do Dudu, o Dudu chamou muita responsabilidade, saiu aplaudido inclusive, num jogo que o Matheus Pereira mais uma vez não conseguiu ali o protagonismo que ele teve na temporada passada. Então o Cruzeiro tinha alguns cenários ali para complicar a vida do Atlético, para mostrar serviço para o novo treinador, para apresentar melhores condições de entrosamento dos seus jogadores, mas ele não conseguiu isso. Ele evidenciou ainda um mau momento do Cássio, né, que não foi bem no primeiro gol, já não tinha ido bem no primeiro lance. No lance ali da expulsão, no lance da expulsão, que tem o cruzamento pelo lado direito do ataque do Cruzeiro, ele não vai bem para cortar o lance, e aí acabou que o Atlético consegue o 2-0, consegue com o Hulk fazendo do Cruzeiro o seu maior alvo, porque ele inicia a partida ali empatado com o Fluminense na quantidade de gols, ele consegue agora ampliar o número de gols contra o Cruzeiro e com uma vida muito mais tranquila no Campeonato Mineiro, que começou pro Atlético muito complicado, porque, né, temporada, fazendo pré-temporada fora também, enfim. Um jogo bem nervoso, muito parecido com o que foi lá da Flórida, mas depois se encaminhou com a expulsão do Gabriel. A gente já vai lá pro Mineirão, porque o pessoal do Cruzeiro tá reclamando lá da arbitragem, Pascoal, mas antes disso, o jogo ele começou assim, bem violento, né? Mas esse tipo de jogo é assim mesmo, né? Às vezes tenta a imposição pela força, né? E às vezes você intimida o adversário pela força. Mas eu acho que os gols sempre têm nomes, né? O gol tem sempre nome. O primeiro gol foi falha do Cássio. Foi? Claro que foi. Não há discussão a respeito disso. O Hulk bateu de direita, que não é a boa. Meio mascado, a bola né? não veio forte, ela quica no gramado antes de chegar. E o Cássio demorou muito para cair. Tem nome. O segundo foi o Fabrício Bruno. Estava jogando de centroavante, tomou a bola nas costas e vem correndo. Quando ele chega dentro da grande área, a bola já estava atravessada, o Hulk só deu um tapa para o fundo do gol. Tem nome. Quando acontecem essas coisas, tudo tem nome. Né? Isso foi o que aconteceu. Esse lance aí, Eita lá. esse lance eu não vou discutir porque, para mim, não tem discussão. Se fosse só a entrada embaixo, era cartão amarelo. Mas o cotovelo em cima é cartão vermelho. Na minha interpretação. Né? Daqui a pouco a gente pode ouvir o Gaciba e ele tem a interpretação. Quanto ao lance anterior, o princípio, o lance que o Dudu é pisado, essa é uma coisa que eu fico na cabeça. Por que não chamou? Por que não chamou? Por que não chamou? Qual é a invalidade disso? Por que não foi validada, o VAR não foi validado para chamar esse lance? Isso me causa surpresa, sabe? Eu fico às vezes surpreso com essas coisas. Eu acho que o VAR tem que valer. Ontem no Grenal teve a mesma coisa, hein? Ontem no Grenal, discussão, tem que valer o VAR para esse, tem que valer aquele, esse pênalti, a mesma coisa. Hoje, a gente já viu no Atlético e Cruzeiro. As coisas precisam ser bem claras no futebol. Não dá para ser... No futebol não pode ter meia palavra,
meia-verdade e não pode ter deixar de ter clareza. Quando fica meio assim, nublado, meio assim, com névoa, aí as pessoas se sentem prejudicadas. Nem meio VAR, né? Nem meio VAR. O VAR é meio pra cá e meio pra lá, sabe? O Gabigol saiu expulso, o Gabigol consegue um feito, né? Ele e o Thiago Heleno, nos últimos 10 anos, são os jogadores mais expulsos de campo. São 12 expulsões ao longo de 10 anos. Ele e o Thiago Heleno. O Kahneman vem em segundo lugar com 11 expulsões. Então, o Gabigol não está batendo só recorde de gols importantes, como ele é um recordista em Libertadores da América. Ele é um recordista também em expulsões. Isso é muito ruim para um centroavante. É muito ruim. Eu não sei como é que o Gabigol vai conseguir se recuperar diante da torcida do Cruzeiro. Essa é uma questão, viu? Perdeu esse gol praticamente feito. No início da partida era para ter feito o gol. Resolveria boa parte dos problemas da equipe do Cruzeiro. Eu não sei como é que ele vai se recuperar. Eu confesso para você, eu sei que a torcida do Cruzeiro é exigente. Isso a gente sabe. É uma marca da torcida do Cruzeiro. O Zinho jogou lá e sabe disso. Há uma marca da torcida do Cruzeiro. A exigência, a cobrança. E a torcida cobra. E o Gabigol vai ser muito cobrado. Ele vai ter que fazer muito gol para a torcida esquecer o que ele fez nesse clássico aí. Então vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir a Mari Pereira e também o Zinho, claro, sobre a expulsão e sobre a questão da arbitragem, tá? Antes de eu passar para vocês, vamos ouvir o Gaciba, Mari? Vamos, porque aí o Leonardo Gaciba, que é nosso comentarista de arbitragem, já explica esses lances e já mostra pra gente como ele enxergou, então, a questão da expulsão do Gabigol, que o Matos estava reclamando, e também da não expulsão, então, do Lianco, quando pisa na mão do Dudu. E aí, Gaciba? Olá, amigos, boa noite. Vamos lá, então, analisar a verdadeira jogada polêmica desse clássico mineiro que aconteceu nesse domingo. O pisão do Lianco no braço do Dudu. Eu não tenho dúvida que o pisão aconteceu. Poderia ser evitado? Creio que sim. Creio que o Lianco poderia ter evitado. Foi doloso? Não sei. Não consigo cravar 100% se existiu um dolo na atitude dele. Mas eu vejo um ato hostil nessa jogada. Não consigo caracterizar uma jogada com conduta agressiva. E essa é a diferença básica. Um ato hostil deve ser punido com cartão amarelo. Uma conduta agressiva deve ser punido com cartão vermelho. Então, na minha opinião, correta a atitude do árbitro de vídeo em não chamar o Felipe Lima para apresentar o cartão vermelho pelo fato de não se caracterizar a conduta agressiva. O campo, sim, deveria ter percebido lá dentro das 4 linhas e apresentar o cartão amarelo pelo fato de existir um ato hostil na jogada. Grande abraço e boa sequência de programa por aí. Bom, então para o Gaciba, o cartão amarelo foi bem aplicado. Mari Pereira, o que você achou? Bom, a gente já pode entrar na conversa do lance em si e da reclamação do Alexandre Matos. Pois é. Eu discordo do Matos quando ele fala da expulsão do Gabriel, que, enfim, ele ouviu ali, né, membros da comissão do Cruzeiro, que o lance seria de que abaixou a cabeça para disputa o Lianco, né? Assim, baixou a cabeça e aí foi em contato, né? Ele que buscou o contato do braço do Gabriel. Eu acho que o assunto da expulsão do Gabriel, ele não tem nem que entrar em pauta. Eu acho que a reclamação Matos poderia, de fato, estar ali para falar do lance do Dudu, do pisão do Lianco. Amado, do exatamente. E assim, né, respeito muito o Gaciba, todo o conhecimento dele, mas eu discordo porque, para mim, não é nem o Lianco que está no lance ali, ó. A gente vê que não é nem ele que está em disputa com o Dudu. Quando ele vai buscar a bola, ele pisa no Dudu. Sim. E ele claramente busca o braço do Dudu. Assim, concordo com você. Exatamente. Assim, não é nem que foi sem querer no momento de você estar no contato para cometer a falta. O Lianco nem faz parte do lance, ó. Ele vem na cobertura. É verdade. Ó, agora o Dudu cai e ele vai buscar a bola e ele pisa no Dudu. Ele nem tem que estar ali. Você reparou muito bem, exatamente. Ele não tá nem no lance da falta, da disputa de bola. Ele vai e busca o braço do Dudu. Para mim, o árbitro deveria ter a possibilidade de rever esse lance sendo acionado pelo VAR. Então, acho que o ponto do Cruzeiro pode sim, de fato, estar nesse momento, nesse lance do Lianco. Acho que poderia sim o VAR ter chamado para o árbitro ter revisto. Ozinho, você acha que o Lianco pisou de propósito? Olha, eu fiquei numa dúvida enorme. Porque, se você reparar, ele poderia tentar evitar? Poderia. Aí, assim, deixou também. Mas o Dudu recolhe o braço. Se você for ver o lance, repara o lance de novo. Vai mostrar aí.
o Dudu tá com o braço aberto e quando ele puxa é o movimento da passada do Lianco. Meio que um acidente ali. Agora o Lianco, de repente, percebendo que ele puxou o braço e vai encostar, de repente podia tirar o pé e ele permanece. Né? Ó, o Dudu puxa o braço, tá vendo? Sim. Movimento normal, né? O Dudu tava com o braço mais aberto e vai puxar o braço na passada dele. Aí ele poderia, não sei, de repente tentar tirar ali, né? A Mari comentou muito bem, ele não era o cara que fez a falta ou disputou a jogada, vinha numa cobertura e quando ele vai passar o pé por cima do Dudu, o Dudu recolhe o braço, dá uma puxadinha no braço e aí tem esse contato que aí tem que analisar a interpretação. O Lianco, nesse contato, deixa o pé mais ainda um pouco, mas eu percebi assim, rapidamente, um acidente ali. Uhum. Ó, olha o Dudu como puxa o braço também, Você tá vendo? com o Gaciba, você. Eu acho que assim, ele poderia aliviar, porque quando o Dudu puxa o braço, ele tá fazendo o movimento, o Dudu puxa o braço, aí tem esse contato, ele podia tentar tirar o pé. Uhum. Aí já vai aquela coisa de dentro do campo, da rivalidade, aquela coisa, não evita também. Aí a interpretação do árbitro. Mas assim, não vi também assim ele com aquela maldade mesmo de querer pisar, procurar o contato. Acho que tem esse acidente ali na hora do Dudu recolher o braço. Então, por enquanto, Pascoal, o placar é o seguinte: 2 pro amarelo e 1 pro vermelho. O Gaciba entra na conta, né? O Gaciba também entra na conta. E aí? Você desempata se tiver empate? Desempato. Ah, então tá bom. Então Você vai no 3-1 ou vai no 2-2? Não é uma coisa que corriqueiramente acontece, mas eu vou discordar do Zinho. Para mim, isso aí... isso não acontece, evidentemente, mas eu vou discordar do Zinho. Para mim, é um lance muito claro que o jogador tinha todas as condições de evitar o pisão. Tá. E ele pisa para marcar terreno. Aí foi o que o Zinho falou. É tão evidente isso para mim. Se puder mostrar o lance de novo, por favor, vocês vão ver o seguinte. Quando acontece o lance, tem o pisão do Dudu, o Dudu se levanta revoltado, e aí vem um monte de gente, sai o Cuca do banco de reservas, até o goleiro vem lá para falar. O que aconteceu? Por que eles todos foram fazer isso aí? Porque eles sabem que é um ato impensado, que é lance para expulsão, e eles foram tentar demover o árbitro dessa possibilidade de expulsão. Repare, o Dudu tá nervoso com o Lianco, porque tomou um pisão no braço, e aí até o goleiro vem lá, o Cuca já veio, pelo amor de Deus, não faz isso, não foi nada, foi sem querer, tá percebendo? Todo mundo, entendeu? Se não fosse nada, ninguém chegaria perto. Mas é que as pessoas dentro do campo, e o Zinho sabe disso, ele é um gênio do futebol, todo mundo vai lá cercar para dizer pro árbitro, não, esquece isso, deixa para lá, não foi bem assim. Então. Para mim é lance de expulsão e acabou. Isso tem que terminar no futebol. É um companheiro de profissão, você não pode pisar no braço do companheiro de profissão. E aí, nesse caso, o Alexandre tem razão, o Alexandre Matos tem razão, nessa reclamação. Uhum. E ele tem um equívoco de interpretação, porque nesse lance o árbitro interferiu diretamente no jogo. Uhum. Aí é um equívoco de interpretação do Matos. O árbitro não teve não teve interferência no jogo? Teve. Esse é um lance claro de expulsão, na minha interpretação. Certo? Sim. E se ele tivesse expulsado o Lianco, a história seria completamente diferente. Campo para disputar a bola com o Gabriel. Como no futebol não existe a verdade linear. Sim, sim. Né? Não há uma verdade sequencial. A verdade vai mudando porque é jogo. As coisas vão se transformando e a gente vê esse acontecimento. Eu acho o Lianco não é um cara maldoso, o Lianco gosta muito de jogar fisicamente, é o jeito dele jogar, mas não é proibido. Ele é provocador. Sim, mas não é proibido provocar e não é proibido jogar no corpo. Mas aí o árbitro tem que aplicar a regra, né? Agora, quando ele comete um desatino... Pascoal, desculpa, o Lianco está falando agora. Tá, vamos ouvir ao vivo o Lianco e depois a gente volta na discussão. Vamos lá. Agradecer pelo carinho. Quando você está, eu acabei de falar, eu acho que a maioria perguntou, quando você está num estágio do, né, não do rival, porque não tem, mas tipo, quando você está com a torcida do rival e começam a gritar teu nome, mesmo xingando, eu acho que mostra um pouquinho do carinho também, né? Eu acho que existem coisas que motivam, e isso foi uma delas, né? Eu acho que antes do jogo, você escutar isso te dá mais... Vamos, que é hoje, e, enfim, o que aconteceu no jogo, até pela expulsão, ajudou muito também, é lógico, mas a gente veio focado em jogar, em ganhar, e a gente estava preparado, não só por causa de uma expulsão, mas jogar contra os 11, né?
Então é isso, a gente veio focado para ganhar o jogo e conseguimos, graças a Deus. Lianco, essa semana você falou comigo que algumas das provocações tem que levar para o coração, porque clássico é clássico. Agora, na coletiva do Cruzeiro, que foi na verdade um pronunciamento, citaram você diretamente, falaram de um lance, de um pisão seu no Dudu que foi proposital. O que aconteceu ali? Foi realmente proposital? Foi um acidente? Não, de verdade eu não fui com a intenção de pisar no braço dele. A gente tá falando de um cara que é muito inteligente, ele sabe também jogar o jogo, né? Quando a bola saiu assim, eu fui dar a passada para pegar a bola e ele botou o braço onde era a minha passada. No intervalo eu fui até conversar com o árbitro sobre isso. Ele falou, não, a gente nem chamou VAR nem nada, porque no vídeo já falaram, o Dudu tem a intenção de botar onde é a passada do Lianco. E foi de verdade isso, eu não tive a intenção nenhuma. A gente entrou antes do jogo aqui no vestiário, a gente conversou, vamos ganhar, dar o melhor de si e terminar os 90 minutos com os 11 em campo, né? Então não ia ser eu que ia estragar isso. Deixo claro aqui de verdade mesmo que eu não tive a intenção de pisar e os árbitros também viram isso, ainda bem também, porque poderia acabar um jogo ali nosso. Com um lance bobo, mas ainda bem que Eita, nós! Enfim, viram da forma certa, foi mal. Levar pro coração funciona, né? Levaram, né? Deu pra ver que o lance da expulsão, porque levaram pro coração também. Lianco, esse entrosamento com a zaga do Atlético, você tem jogado bem, hein? Como é que você me diz sobre? Então, acho que é uma melhora do grupo todo, né? Não é de hoje que eu tenho falado isso. Quem acompanha o Galo dá para ver a evolução que a gente tem tido, né, nos jogos, enfim. Isso é muito trabalho, a gente tem trabalhado bastante, conversado bastante, vendo muito vídeos também de erros, de acertos e os jogos vão te dando isso, né? Confiança, enfim, melhorando tecnicamente, fisicamente, então graças a Deus mais um jogo também sem tomar gols. E aí, Pascoal e Mari Pereira, eu quero ouvir vocês dois. Eu tenho a minha opinião formada aqui, mas eu quero ouvir vocês dois. Mudou com a declaração do Lianco ou não? Bom, cada um, essa é uma questão interpretativa. Claro, eu vou falar que... sem querer também é pênalti, sem querer também é falta, sem querer também é expulso. Uhum. A minha explicação é essa. O sem querer nessa hora não entra. Tá. Né? O sem querer não entra, porque se ele dá um pisão desse dentro da grande área e o jogador está lá, o árbitro pode marcar o pênalti. É um lance que a bola não estava fora do jogo, o árbitro pode marcar um pênalti. Se é dentro do jogo, ele pode acontecer também esse tipo de coisa, o jogador cair de pisar no jogador, o árbitro pode interpretar como falta, ele pode ser expulso de campo. Como ele não foi, né? Aí eu deixo por conta da arbitragem. Né? Como ele disse, o árbitro me disse que ele nem levou isso para o VAR porque ele viu que não foi proposital. Uhum. É clássico, todo mundo grita. Meu avô falava uma frase muito interessante, né? Casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Sei. E é exatamente isso quando a arbitragem faz esse tipo de coisa. O VAR está lá para funcionar e deveria ter sido acionado. No mínimo, deveria ter sido acionado. No mínimo. Acho um grande equívoco. Para mim, é um lance de expulsão. Eu não consigo pensar de outra forma. Você mudou de opinião, Mari, depois da palavra do Lianco? Não, eu não mudei de opinião. De fato, como o Zinho chamou muito bem a atenção, tem o movimento do braço do Dudu, a gente consegue acompanhar na imagem, né? Com aquela lupa, tem o movimento do braço do Dudu, mas assim como não dá pra gente afirmar que o Lianco teve a intenção, porque a intenção é uma coisa muito pessoal, né? Só eu sei a minha intenção, você sabe a sua. Sim, tem como eu falar que o Lianco teve a intenção. O do Dudu a mesma coisa, né? Se foi proposital aquele puxão de braço para colocar exatamente onde o Lianco ia dar a passada. Eu analisando e olhando a imagem, eu entendo que foi um pisão em que o VAR poderia ter dado a possibilidade do árbitro rever o lance. Assim como ele fez com a cotovelada do Gabriel. O Cuca, ele tá falando sobre esse lance também? Ou é outra questão aí do Cuca? Porque assim, a gente já chama o Cuca. Assim, eu não tenho a menor dúvida que isso tudo faz parte do show do Lianco. Até a declaração em dizer que ele não tinha intenção. Uhum. Porque tudo bem, a gente respeita ali a posição, a palavra do Lianco, mas eu tenho certeza absoluta que ele pisou de propósito. Primeiro porque a gente está vendo a temperatura do jogo. A gente está vendo a todo momento que tem uma provocação daqui e outra dali. O Lianco é esse cara provocador.
Foi assim nos jogos com o River, foi assim nos jogos contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, até contra também o próprio Gabigol, né? E eu não tenho a menor dúvida, pela temperatura que ele dá para pisar. Primeiro, como você reparou muito bem, ele nem tem que ir naquela direção. O lance nem é com ele não tem que passar por cima do Dudu. Mas ele faz questão até de seguir um caminho que ele poderia desviar para passar por cima do Dudu e colocar o pé em cima da mão do Dudu. E o Dudu, claro que ele está recolhendo o braço. Ele vai ficar caído ali? Não, ele tem que recolher o braço para se levantar. O Lianco, quando vai dar a justificativa dele, que não... Eu não sou especialista em linguagem corporal, mas a gente estuda um pouco porque a gente é formado em comunicação. Todas as vezes que ele vai falar que ele não teve a intenção, ele desvia o olhar e mexe na sobrancelha. Sim. Pode reparar, ele falou 3 vezes na resposta. Nas 3 ele desvia o olhar e faz assim, ó. Mexe na sobrancelha. Eu gostaria até depois de ouvir os especialistas em linguagem corporal sobre isso. Então, assim, ele passou... Enquanto ele esteve em campo, ele ficou provocando os cruzeirenses. E os cruzeirenses também provocando. Entrando nesse jogo. Tanto é que o Gabigol vai dar uma cotovelada nele. Ainda nesse show aí de provocação de um lado e do outro. E aí o Gabigol entrou na dele. E aí o Lianco teve sucesso porque ele conseguiu ficar em campo e expulsar um jogador do Cruzeiro. E aí eu acho que o Matos erra... ao dizer que é o Lianco que deu uma cabeçada no cotovelo do Dudu, aí ele perde totalmente os argumentos ou a credibilidade em reclamar, em falar que o quarto árbitro nasceu em Curitiba. Aí desanda, né, Pascoal? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Galão da Massa aqui venceu o seu jogo hoje por 2-0, venceu o seu rival. Lembrando, era torcida única, então não tinha ninguém do Galo lá, não tinha torcedor do Galo. Mas eu falei aqui, hein, que a torcida do Galo iria estar passando aí energia positiva de onde estivesse para o time. E não foi outra, não deu outra. O Perdigol vacilou, né, agrediu o Lianco, foi expulso. E o Galo, que não tem nada a ver com isso, foi para cima com a mais, meteu um gol no segundo tempo com o Hulk. E também ainda no segundo tempo o Hulk ainda meteu 2 para sacramentar ali, fechar e vencer o jogo por 2-0, né? Ali o Hulk também foi substituído, deu uma provocadinha ali, né? Passou assim 2, ninguém sabe se é 2 títulos que ele já ganhou em cima do rival ou se foi os 2 gols. Ele depois falou que foi os 2 gols, mas tá aí. Fez os 2 gols, provocou e venceu, né? Venceu a partida, que é o mais importante, venceu a partida e é isso. 2-0 na conta do Atlético, aí pra cima do rival, né? Então, mostrando mais uma vez que o Mineirão é salão de festa do Atlético. Mas e aí? Gostou aí da atuação do Galão da Massa? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!